Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Hoje a gente vai entender sobre o ROI, que é mais um dos nossos indicadores fundamentalistas, é o terceiro indicador que eu mais olho na hora de analisar as ações de uma empresa. E eu vou te ensinar aqui tudo sobre o ROI, mas antes eu peço encarecidamente que você deixe aquele like, se inscreve no canal e bora pra nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, galera, para a gente entender o que é o ROI, a gente vai justamente aqui para a nossa tela do computador. Sempre que a gente vai analisar uma empresa, né, principalmente pegando aqui numa boa ordem para a gente analisar, a gente começou pela receita líquida, depois a gente olhou o lucro líquido. Se você não pegou esses episódios da minha playlist, clica no meu canal, vai em playlists e lá vai ter justamente essa playlist de indicadores fundamentalistas. A gente começa justamente pela receita líquida, depois o lucro líquido e agora o terceiro indicador que a gente está estudando, que é o ROI. Quando a gente entra aqui no Fundamentei.com, por exemplo, existem várias plataformas que você consegue fazer isso, mas eu gosto muito do Fundamentei.com. Quando a gente clica aqui no Fundamentei.com, a gente pega, por exemplo, uma empresa brasileira como a WEG, só para a gente pegar aqui algum parâmetro. A WEG é uma empresa aí focada em motores, maquinários elétricos, né? Então, descendo um pouquinho, a gente analisou a receita líquida no primeiro vídeo, a gente analisou o lucro líquido no segundo, mas agora a gente vai para o nosso terceiro indicador, que é o ROI. E afinal, o que o ROI mostra pra gente? O ROI significa Return on Equity, tá bom? O que quer dizer Return on Equity? Em português, traduzindo, significa retorno sobre patrimônio líquido. Tá, mas Lucas, não facilitou. O que é patrimônio líquido? Bom, vamos lá, peguei um bloquinho de notas aqui pra gente dar uma estudada. Bom, ROI, Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido. Mas o que é esse tal de patrimônio líquido? Quando a gente fala de uma empresa, ou até mesmo da sua própria vida, você tem um patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido? São justamente os seus ativos menos os seus passivos. Tá, não ajudou muito ainda, né? Vamos entender o que são ativos e passivos. Os ativos são os bens que você tem. Você tem um carro, você tem um imóvel, você tem um computador, você tem vários bens dentro da sua vida. E nas empresas não é diferente. As empresas têm bens, sejam imóveis, sejam maquinários, seja qualquer tipo de coisa que é posse daquela empresa. Esses são os ativos, são coisas que podem ser vendidas e recuperado o valor em cima disso. Por exemplo, posso pegar o meu microfone, ele é um tipo de ativo que eu posso vendê-lo. Não confunda os ativos que eu estou falando aqui eu estou falando de ativos de contabilidade, não estou falando de ativos que são geradores de renda, tá? Não confunda com isso. O meu microfone ele é um ativo, eu posso vendê-lo talvez aí por 900, por R$1.000, algo nesse sentido, e eu recupero um dinheiro. Então é um bem que você pode transformar em dinheiro. Agora, o que são os passivos? Os passivos são justamente aí as dívidas, o que corrói o seu patrimônio, né? Normalmente as empresas pegam empréstimos, então ela tem alguma dívida com alguma instituição, com alguma coisa nesse sentido, então é um dinheiro como se fosse negativo. Por exemplo, se você tem um imóvel, mas ele é financiado, você tem a parte do ativo, que é do seu imóvel, mas você também tem a mesma parte do passivo nesse mesmo imóvel, que são as dívidas. Quando a gente pega para calcular o patrimônio líquido, é justamente você subtrair os passivos dos seus ativos. Como assim? Vamos supor que eu tenho um patrimônio, que eu tenho um imóvel de 400 mil, mais um carro de 50 mil. Então eu tenho 450 mil reais de ativos. Porém, eu tenho dívidas. Por exemplo, eu peguei um empréstimo de 150 mil reais. Então, calculando aqui o meu patrimônio líquido, se a gente fosse para calcular ele, seria cerca aí de 300 mil reais, não é mesmo? Então, esse seria o meu patrimônio líquido. Não confunda com o PL de preço-lucro, que é outro indicador, tá bom? Aqui a gente está falando de patrimônio líquido. Então, meu patrimônio líquido seria 300 mil. Mas agora, voltando para o ROI. O ROI, ele vai medir quanto que é a sua eficiência de lucro com relação ao patrimônio que você tem. Vem comigo que a gente já vai entender. Por exemplo, vamos supor que o meu patrimônio líquido é de 300 mil reais, por exemplo. E aí, no ano de 2020, por exemplo, eu tive um lucro líquido, que se você não está entendendo o que é o lucro líquido, clica no card aqui em cima, tem um vídeo só sobre lucro líquido nessa playlist aqui, mas vamos supor que o meu lucro líquido foi aí de 30 mil reais no ano de 2020, tá bom? Então vou até colocar aqui, ó, 2020. Foi de 30 mil reais no ano de 2020. Ou seja, considerando tudo que eu gastei na minha vida, com o que eu gastei para comer, para pagar aluguel, para pagar tudo, sobrou 30 mil reais, que é o lucro realmente. Então, na prática, o que aconteceu? O meu patrimônio, que era 300 mil, meu patrimônio líquido, que era 300 mil, agora é de 330 mil, porque eu tenho os 300 mil que eu tinha, mais os 30 mil reais aqui. Então, como que a gente chega nesse ROI? O ROI seria justamente a gente dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido. E olha só que interessante, fazendo esse cálculo, a gente chega nos números de 30 mil dividido por 300 mil,
que daria justamente aí 0,1, não é mesmo? É só fazer os cálculos aqui, ó, vou abrir a calculadora, 30 mil dividido por 300 mil, daria justamente 0,1, que transformando em porcentagem, daria justamente aí 10%. O ROI da minha vida, por exemplo, da minha vida pessoal, pessoa física, seria 10%, nesse exemplo aqui. Porém, nas empresas funciona da mesma forma. E o que eu considero um ROI? O ROI, ele está aqui justamente para medir quão eficiente é o seu patrimônio com relação ao lucro que você gera. Porque, por exemplo, se eu tivesse um patrimônio de 300 mil, mas eu gerei no ano, com todo esse patrimônio que eu tenho, investimentos e tal, eu gerei no ano um patrimônio aí de 5 mil reais, talvez. Ó, vamos lá. Será que foi tão eficiente esse lucro? Poxa, 5 mil dividido por 300 mil daria aí mais ou menos 1,6% de ROI. Aí não está tão eficiente. Eu tenho um patrimônio grande e percentualmente eu não consegui gerar um lucro relevante com esse patrimônio, você está entendendo? Então o ROI, ele vem justamente para medir a capacidade de uma empresa de gerar lucro com o próprio patrimônio líquido que ela tem. Então define isso na sua cabeça. O que é o ROI? O ROI é a capacidade de gerar lucro com o patrimônio líquido que eu tenho, ou no caso, com o patrimônio líquido que a empresa tem. Então, o que eu considero um ROI interessante para a gente falar de empresas aqui? Eu acho interessante um ROI de no mínimo 15%, muito interessante, pelo menos nos últimos 5 anos, porque a gente consegue ver que a empresa realmente tem uma geração sólida de lucro com relação ao patrimônio dela. Olha só que interessante, ó. ROI de 19, 17, isso ao longo de 2015 até 2020, né? Então olha só, 19, 17, 18 e 20. Então a gente tem ROIs extremamente interessantes aqui, acima de 15%. Por que é bom você ter esses pelo menos 15% de ROI? Porque você consegue saber se a empresa realmente está conseguindo gerar um lucro interessante. E eu acho um ROI de pelo menos 15% é uma capacidade interessante de geração de lucro com relação ao patrimônio da empresa. Você tem margem para se der algum problema, se vier concorrente, se a empresa vier passar por alguma crise, ela ainda assim com 15%, mesmo se cair, ela vai conseguir entregar resultados interessantes e eficientes. Isso aqui é como se fosse uma eficiência da empresa. Então a gente falando de uma eficiência de no mínimo 15, são números interessantes. Lógico que o ROI não é um indicador para você analisar isoladamente, a gente sempre analisa ele em conjunto. Como eu falei, isso aqui é uma playlist que vão ter vários episódios só falando sobre indicadores, a gente tem que usá-los em conjunto para de fato tomar uma decisão. Não é porque uma empresa tem um ROI muito bom que necessariamente ela é uma empresa boa. Ela pode vir apresentando aí receitas estáveis ou decrescentes. Se o lucro não estiver crescendo e o ROI tiver, não faz sentido, porque o que vai pagar os seus dividendos é justamente o lucro crescente. Então esses são parâmetros que devem ser analisados em conjunto. Lembrando, aqui eu estou falando da VEG, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. Por exemplo, a Apple fabrica iPhone, iPad, AirPods, fabrica um monte de aparelho eletrônico e ela tem lucro com isso. Quão eficiente é o lucro da Apple com relação ao patrimônio líquido dela? Olha só, o patrimônio líquido da Apple, né, aqui pegando em inglês, é o equity, é de 66 bilhões de dólares, tá? 66 bilhões de dólares. Quanto ela consegue gerar de lucro com esses 66 bilhões de dólares? Olha só, o lucro dela foi de 64 bilhões de dólares, ou seja, se a gente dividir o lucro líquido, que é 63.930, pelo equity, o equity que é justamente o patrimônio líquido, a gente chega em 66.224, a gente chega num ROI de 95%, e é muito próximo do que a Apple realmente tem entregue. Olha só, vamos pegar desde 2015 aqui, ó. Olha só, ROI de 46, 37, 37, 49, 56, 74, 82. Então são ROIs realmente interessantes, muito acima da média de qualquer empresa, né? Então aqui a gente tem uma noção da capacidade de geração de lucro da Apple ou da eficiência de geração de lucro com o próprio patrimônio que ela tem. E é uma capacidade realmente muito interessante. Bom, galera, então esse aqui é o ROI. É basicamente você pegar o lucro líquido da empresa, dividir pelo patrimônio líquido ou equity, tanto faz, como você quiser chamar, e vai dar um percentual. Esse percentual eu gosto de pelo menos 15%, porque com 15% eu sei que a empresa está realmente eficiente na geração de lucro dela. E esse foi o nosso terceiro indicador dessa playlist. Espero que você tenha curtido. O próximo indicador que a gente vai olhar é justamente a margem líquida, que se já tiver vídeo eu vou deixar aqui na sequência para vocês. Então é isso, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Lucas aqui, aquele abraço, falou, até e bora ficar milionário.